se usa esse cidadão aqui e não esse? Alguém sabe responder? Porque as termorresistências dentro da indústria são a 3 fios e não a 2. Pensar a perda de informação do santo até chegar no terceiro fio é compensador. Não, mas não é para compensar a perda de informação. Informação não se perde. Ou você tem ou você não tem dentro da indústria, dentro da instrumentação. É para compensar, mas é para compensar a resistência ômica do fio. Todo fio tem uma resistência. Só supercondutor que tem quase resistência zero. Mas todo fio ele tem uma resistência opositiva à passagem de corrente. Quanto maior esse fio, maior a resistência. E a termorresistência a 3 fios tem uma coisa chamada compensação de junta fria. Que ele tenta justamente o quê? Eu falei para você que existe uma tabela em que eu tenho aqui a resistência ômica e aqui graus Celsius, não é isso? PT100 é porque aqui é 0 graus. Quando é 138,5 é 100 graus. Se eu não me engano, 147,7 é 150 graus. Então, para cada resistência, aqui 138,7 seria 102 graus. Ou seja, para cada resistência que eu vou aqui, ó, de ponta em ponta eu vou subindo 1 grau aqui. Aí imagine vocês que daqui até eu chegar no cuse dê 50 metros. Se você desligar 2 pontas do fio e medir a resistência, no mínimo vai dar 4,5 ohms, 6 ohms. E isso está sendo somado na leitura. Eu tenho que compensar isso, porque senão ele vai estar aumentando a temperatura que eu estou medindo aqui e isso não é real. Por isso que geralmente na indústria se usa até uma resistência a 3 fios, que é para eu compensar essa resistência gerada pelo próprio fio. Está entendido isso? Só uma pergunta. No caso, fez o teste nos 2 equipamentos. Mesmo assim, ainda está dando a varia lá na sala de controle, eu teria que fazer essa verificação. Vou chegar lá. Primeiro eu quero que vocês entendam aqui. O que ele está falando é: chequei isso aqui, botei no forninho, ou cheguei lá pontualmente, vi que a resistência está batendo na tabela com a temperatura igualzinha, tá? Mas o erro continua na sala de controle, tem mais coisa pela frente. Paulo, no caso, na Justbox aqui tem aquele sensor de 2 fios, foi um erro aí, eu acho que do pessoal da CUS, né? Tem como consertar esse erro de projeto. E não pensem que esse pessoal não erra. Muita coisa é consertada no cliente. Por isso que tem a chamada TIL, Technical Information Letter. O que é isso aqui? A GE que tem isso aqui. A MAN deve ter também, eu não sei o nome. Na GE é Technical Information Letter. Uma carta de informação técnica. O cara construiu uma turbina, largou no mercado, 20 clientes compraram. E aí os problemas foram surgindo e ele vai consertando naquele cliente. Mas não vai acontecer nos outros? Vai. Aí o cara faz um ATIL e larga para todos os clientes que comprou aquela máquina e diz: ó, sua máquina tem um problema construtivo ou um problema de projeto e a solução é essa. O recall. Só que isso não é de graça não, tá? Chama o recall. Isso aqui é um recall da vida, isso aqui é pago. Tá? Ele é, você tem que pagar. Tem que pagar. A GE Tem que pagar. Tem que pagar. Recebi erro de projeto, de alguma coisa. Por exemplo, só um exemplo, quando aconteceu um caso na operação, que a gente tinha lá no módulo de combustível, estava marcando uma temperatura. E a diferença para o CUSE estava de 22 graus. Quer dizer o quê? Aí eu pedi para o estava conseguindo aumentar a temperatura, uma parte foi lá e conseguiu. Aí 130 graus lá no painel do módulo, estava dando 152 graus no painel do CUSE. Aí o que aconteceu? Começou a ter problema, alta viscosidade, começou a ter problema de temperatura, e a gente não chegou no ponto. Aí ele foi lá, diminuiu a temperatura, e ela reduziu a carga mesmo. A gente reduziu a temperatura, aí ficou em 110 graus lá no módulo, no combustível, mas a compensação estava a 138 lá no PLC. Um erro em temperatura. Aí fui pedir
pedir até para abrir o documento para os caras checarem. Tem que abrir um OS para o cara checar onde está o problema. Mas você checou isso aqui e continua o erro, tá? Pode ser mau contato no cabo de ligação, tá? O aconselhável, gente, é que termorresistência não tenha emenda. Você sai do elemento aqui, entra na junction box, não é isso? Na junction box tem uma régua de Borne, aí o cara liga aqui. Geralmente ele pega vários instrumentos no campo, vem ligando aqui e sai com um multicabo aqui. Aí isso aqui vai para o CUSE. Aí o CUSE tem a ligação dele numa régua de Borne para depois ir para o PLC. Eu já tenho 3 emendas. Quanto mais emenda eu tenho para termorresistência, mais fonte de problemas eu tenho. Então é aconselhável que para termorresistência não se coloque nem terminal no fio. Bote o fio direto encaixado aqui. Mas o correto seria pegar o fio daqui direto para o PLC. Direto. Só que isso é custo. Porque imagine que esse tanque meça 10 temperaturas em 10 pontos diferentes. Eu vou sair com 10 pedacinhos de fio, ligar aqui, e aqui eu saio com um multicabo aqui de 24 pares, eu já consigo num cabo só levar as 10 informações, né? Mas se eu quisesse confiabilidade, eu sairia daqui com 10 cabos vindo para cá. Então o custo vai lá para cima. É por isso que é criado o junction box. Mas para termorresistência é complicado. Aí, com o desenvolvimento... Não, deixa eu seguir a linha de raciocínio. Checou, isso aqui tá bom, mas o erro continua lá. Chequei, não tem mau contato no fio. O sinal que está saindo aqui, está chegando cá na ponta, eu medi a corrente, está proporcional ao que está aqui. Aonde é que pode estar o problema? O que é que tem no meio do caminho? Hoje chegou o cabo, o cara nos trocou. Não, eu já chequei o mau contato aqui, não tem mau contato de fio. Vamos ao transdutor então. Transdutor. Não é outro equipamento? Transdutor. Outro emenda. Como é que eu vou checar esse transdutor? Paulo. Fita. Acabou? Acabou. Acabou. Interrompeu? Não, tem 2 minutos. Ah. Quando chegar, você dá, que ela terminar, ela mesmo termina, aí você me avisa. Tá. Sim, como checar o transdutor? Transdutor. É um transdutor de R para I. Eu tenho que injetar na entrada dele transdutor de R para I. Ele tem 3 pontos de entrada, que seria o sinal da termorresistência, e aqui ele sai miliampere, e aqui a resistência ômica. Eu vou pegar um equipamento chamado década de resistência, tá? É um equipamento de laboratório de instrumentação, chamado década de resistência, e vou conectar a década aqui, é um instrumento padrão, e eu vou botar o número de ohms aqui da tabela e vou colher aqui proporcionalmente a corrente. Digamos que o range disso aqui seja de 0 a 100 graus. Então eu vou injetar aqui 100 ohms, vou injetar uma resistência que me dê 25 graus, que me dê 50 graus, que dê 75. Esse equipamento ele gera direto em Ele gera resistência. Ele gera resistência. A década de resistência é um gerador de resistência. Tá? Então ele coloca exatamente o valor em resistência ômica e eu vou medindo aqui ou com um multímetro ou um equipamento padrão que meça 4x20 que vai ter lá no laboratório de instrumentação elétrica e eu vou vendo. Que seria eu ter isso aqui, ó.